Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso tema de hoje é gol de placa. Como a narração esportiva inspira estratégias de comunicação e de marketing. Para tratar desse assunto, convidamos um especialista, um experiente narrador esportivo, que é o Paulo Arnaldo. Vou fazer uma breve apresentação do Paulo, porque o Paulo tem uma carreira belíssima, né? Ele trabalha com narração esportiva desde 2008, passou por emissoras de TV, web rádios. Sua carreira teve início na NET Cidade, cobrindo jogos de futebol no Grande ABC. Além de narrador, ele destacou-se como apresentador âncora de um programa Além Esportiva, com passagens pelo Esporte na Rede e STI. Fundou a web rádio Esporte na Rede e Poliesportiva, ampliando suas transmissões para diversas modalidades. Com vasta experiência, cobriu competições como futebol, basquete, vôlei, futsal, tênis, automobilismo, corrida de rua, e desde 2022 é narrador oficial do Osasco Voleibol Clube. E desde novembro de 2023 integra a Global Business Vision, transmitindo jogos de futebol em português para plataformas online. Paulo, muito obrigado pela sua presença em nosso canal. Eu que agradeço o convite, Luiz Cláudio Zenoni, a você que está aqui nos acompanhando. Esperamos bater um papo aqui sobre transmissões esportivas e o quanto o marketing, né, tá tão presente, né, nesse nosso meio aqui, nesse meio que eu trabalho, que é um meio apaixonante, um meio prazeroso. Para quem trabalha, é um negócio espetacular. Sem dúvida alguma. E eu estava até lembrando, quando eu fiz contato com você, Paulo, da importância dos narradores, e quando não tinha nem imagem, né, para a formação, pela paixão no futebol e em esportes de uma maneira geral. Eu lembro que eu, mesmo não vendo jogadores e não vendo a partida, me apaixonava por determinados jogadores, por determinados times e consumia determinados produtos que os narradores traziam junto com a emoção do jogo, a emoção do esporte, a emoção do atleta, né? Mesmo quem não tinha televisão se apaixonou pelo Pelé, se apaixonou pelo Garrincha, né? Muitas pessoas nas primeiras Copas do Mundo não tinham o aparelho de televisão, mas tinham o rádio, né? E levavam o rádio e se apaixonavam por esse esporte. Eu acho que os clubes de futebol, os jogadores hoje, as emissoras de rádio, de televisão, devem muito ao narrador, né? Porque o narrador ele tem um papel fantástico. Então, assim, além de ter as estátuas, as homenagens, né, que você tem aos jogadores, os narradores, né, são figuras importantíssimas na história do esporte, na história do patrocínio esportivo, né? Então, muitas marcas, né, como a gente costuma dizer o diamante negro, né, que se aproximou do futebol através do Leônidas da Silva, e então deve muito ao narrador. E eu costumo dizer, né, que tem narradores que, mesmo com um jogo muito ruim, consegue segurar uma audiência. Como é o caso do Galvão Bueno, que é um grande mestre da narração Sim. esportiva, né? Ele conseguia segurar as pessoas numa audiência alta para a emissora, graças ao poder que ele tem de narração. Então, eu queria iniciar, antes de a gente entrar nesse tema, para homenagear os narradores através de você, né? E não só por conta do rádio, né? A televisão hoje tem um papel importante, as outras plataformas, como online, que você atua, e deve muito ao papel do narrador. Ah, com certeza, né, Luiz? Começou falando de rádio, né? Eu também comecei a acompanhar as transmissões em rádio numa época ainda década de 80, 90, onde nós não tínhamos ainda uma grande disponibilidade de transmissões pela TV.
As pessoas mais antigas vão lembrar que ainda nos anos 80, 90, o futebol na TV aberta era no sábado à tarde, não era no domingo. O domingo era as grandes transmissões, os grandes clássicos, eles estavam no rádio. E aí, na década de 90, que começou a aparecer as TVs por assinatura. Então, eu fui um ouvinte de rádio, eu acompanhei a melhor fase do Osmar Santos, do José Silvério, do Dirceu Maravilha, e de tantos outros narradores que marcaram, essa época, né. E eu cheguei, né, no domingo à tarde eu com meu pai, o meu pai sempre também muito ouvinte de rádio, e nós acompanhávamos as transmissões, né, tínhamos as nossas preferências também, e foi ali que eu comecei realmente a me conectar com o esporte. Eu sempre gostei de todos os esportes, né, nunca, eu lembro, a minha primeira lembrança de grandes eventos esportivos foi em 86, na Copa do México, e depois, Seul, né, Olimpíadas em 88, que eu já tinha 7 anos mais ou menos de idade. Aquilo para mim, eu já comecei a acordar de madrugada, porque, sendo em Seul, né, os eventos, as modalidades tudo acontecendo na madrugada, então eu estudava de manhã e não dormia, ia direto, depois ia para a escola, quando voltava da escola que eu ia dormir, né. E sem contar Fórmula 1, que meio que criei a tradição da gente acompanhar em casa a Fórmula 1 naquela fase do Nelson Piquet e do Ayrton Senna, né, acompanhar a tradição aos domingos de manhã para acompanhar a Fórmula 1 fui eu que criei, não foi meu pai que criou o hábito, né. Então, o esporte, desde cedo, muito conectado, e o rádio tem essa magia, né, de o narrador ter o poder de construir a imagem do jogo para você. E tem que ser muito criativo, tem que ter é sensorial, totalmente sensorial. Nós, quando vamos fazer um jogo no estádio, a gente se conecta com aquele ambiente, a gente se contagia com aquele ambiente. É um negócio que não tem técnica, não tem explicação, é uma coisa tão natural e para muitos narradores fluem muito naturalmente, né. É legal, é uma profissão muito bacana mesmo, difícil, não é fácil narrar, a pessoa tem que ter um certo dom, na poliesportiva, que é um projeto que você até na apresentação mencionou, eu abri muitos espaços para pessoas que queriam narrar, fazer reportagem, pegar uma primeira experiência no jornalismo esportivo. Tem que ter muita dedicação, muita força de vontade de repetir, porque nas primeiras vezes é sempre bem difícil, né? Difícil identificar os jogadores com precisão, né? Sem recurso, muitas vezes você está lá no estádio, você está a olho nu só, né? Vendo só o jogador e às vezes, né? É difícil identificar o jogador, às vezes a posição da cabine não é a ideal, mas a gente com o tempo vai pegando esses macetes e quando a gente consegue, né? Entregar uma transmissão e a gente vê do outro lado um ouvinte, poxa, a tua transmissão tá legal, parabéns, né? Aí é uma sensação de realização e claro que eu tive muitos ídolos aí entre os narradores, né? Tive muitos ídolos e pessoas que são importantes na minha vida que serviram como referência desde cedo, desde quando eu era criança e acompanhava as transmissões no rádio e na TV. Paulo, é interessante, né? Porque hoje nós percebemos, do ponto de vista de entretenimento, os esportes hoje funcionam como várias plataformas de comunicação com o mercado. Então, se nós pegarmos no rádio um pouco menos, mas se nós pegarmos a televisão, nós temos as faixas, os cartazes que estão ali no campo, o próprio name right do estádio, do ginásio. Nós temos na camisa vários patrocinadores, às vezes no calção, e não só dos jogadores, mas também nós temos lá no juiz, hoje em dia, que também o seu uniforme ele é utilizado como meio de comunicação, fora as emissoras que colocam ali, ao longo da transmissão, diversas formas, né, de interação e de apresentação de patrocinadores, de empresas, de marcas, enfim. E o narrador ali está no meio de tudo isso, né? Ele está meio que orquestrando um pouco
todas, né? Funciona como se fosse um maestro, porque aquilo que ele chama atenção para o público, ele está direcionando para algum lugar dentro da comunicação, né? Fora o fato que, de repente, ao colocar uma determinada emoção, né, fora o fato do esporte ser uma plataforma ou multiplataformas de comunicação, o narrador também tem o papel, se caso ele der uma determinada entonação, um determinado direcionamento para um jogador, isso pode servir para chamar a atenção desse jogador como um produto, né? E nós sabemos, tem casos aí de jogadores que devem muito aos narradores pelo fato da forma que era colocado, né? Por exemplo, o Galvão Bueno, quando falava de Ronaldinho, ele falava de uma forma que não dizendo que o jogador não era bom, mas ele exaltava, né? Reforçava, detalhava. Ronaldinho, né? Detalhava Só esse determinados ru já é já diferente, era, né, já chama né? atenção, né. E você vê dessa maneira esse papel da narração, tanto no rádio, quanto na televisão, quanto nas plataformas hoje online, essa força do narrador como É, maestro nesse processo de comunicação e marketing? olha, deveria, né, ter mais essa força os narradores, né. Eu acompanhei muito os narradores nos anos 80, 90 e a gente tem na televisão 2 grandes referências, o próprio Galvão, né, que você mencionou, o Luciano do Vale, que para mim, 2 narradores, assim, os grandes narradores da televisão, e o Galvão, essa forma de muitas vezes denominar os jogadores ou os personagens, né, do esporte, né? O Luciano com aquela voz maravilhosa e empolgante que você podia estar em outro dormitório, muito distante da televisão, mas quando saiu um gol e era o Luciano do Vale narrando o gol, você logo ouvia, identificava, né, que o Luciano estava narrando o gol. O Silvio Luiz, que tem uma outra linha, uma outra maneira, uma outra abordagem, né? Mas que pelo jeito mais cômico, mais engraçado, também chamava atenção, sem dúvida, né? O narrador é uma marca, uma forma, e quando eu estou hoje trabalhando lá, muita coisa vem meio natural, vem o insight na hora, né? Mas eu gosto dessa coisa do narrador trabalhar a emoção nos momentos certos do jogo, né? De criar situações em cima dos personagens, né? Então você chama às vezes um atleta de uma maneira diferente, né? Para dar aquele destaque, aquele realce, né? Eu, por exemplo, no trabalho que eu estou fazendo lá na Osasco Vôlei TV, eu não só chamo as atletas pelo nome, né? Eu às vezes brinco. A gente tem, por exemplo, lá Mayra Cipriano, aí a gente já brinca, chama ela de Mayra Maravilha, né? E outros exemplos, a Lorene com o adversário, com a Lorene o adversário treme. Então a gente vai soltando esses gatilhos, essas situações no ar para para chamar mesmo a atenção, né? No futebol, se a gente não brincar um pouco com esses elementos, né, fica uma coisa morna e aí só fica o futebol, vamos, né, destacar que o momento mais importante do futebol é o gol, né? Hum. Que às vezes o jogo não está ajudando muito. Então você, na hora, se não está saindo o gol, está passando muito tempo, então a gente tem que começar a entrar num campo de criação e trabalhar esse sensorial com o nosso espectador, com o nosso ouvinte. Então, eh, voltando à questão, o narrador, eu acho que os narradores, muitos dos antigos faziam isso. Hoje a gente tem muitos narradores. Hoje temos, né, uma infinidade de narradores. Alguns não conseguem fazer ou não têm essa essência, não carrega essa essência. E aí fica uma coisa um pouco mais pasteurizada e fica difícil, né, você prender o seu espectador, o seu ouvinte. Então, pelo menos de minha parte e das minhas referências, né, do passado e até algumas do presente, eu tenho essa preocupação, né, de trazer essa coisa, porque na hora do gol eu tenho que caprichar na hora do gol. Na hora de um ponto, no vôlei, no basquete, eu também tenho que ter um carinho especial. Não é só a técnica ou a precisão de você informar ali em cima,
quem é o jogador que fez o ponto, ou que dominou aquela bola. Essas são preocupações, claro, importantes da nossa profissão, porque, né, a gente também atua como jornalista e a gente está fazendo uma atuação de reportar ou de detalhar o que está acontecendo num evento ali, num jogo, né? Então, só que esses elementos têm que entrar, né? Tem que serem canalizadas e entrar na nossa descrição para ficar uma coisa mais bacana, mais agradável e, né, provocar sentimentos, reações das pessoas que estão acompanhando do outro lado. Então, a magia da narração é essa. Hoje nós temos narradores ainda que fazem isso, mas aumentou muito a quantidade de narradores, né? E alguns ainda não conseguem fazer, estão atuando aí e faz uma coisa mais pasteurizada, né? Então, mas os grandes narradores que a gente pega ali ao longo da história eram mestres, né? Ou são mestres em fazer isso. Eu digo são ainda porque o Galvão ainda está, né, em atividade, reduziu bem, mas ele ainda continua em atividade. Mas o Luciano, o próprio Osmar Santos, né? No rádio, gostava muito do José Silvério. A gente tem ainda o Nilson César hoje em dia, o Oscar Ulisses e tantos outros narradores aí, o Luiz Roberto, né, da TV Globo, o Milton Leite, que tem essas sacadas também, né, de na hora de descrever quantos bordões, né, esses narradores criaram estão fixas na nossa mente. O do Milton Leite, agora falando dele, todo mundo lembra do Que Beleza, né? Então é isso, é isso, é marca, né? A marca é uma coisa muito autoral, né? O trabalho do narrador. E é claro, ali, como você mesmo disse, você tem um monte de publicidade, de marcas, né? Se a pessoa se distrai e tal, e o narrador não trabalha ali do outro lado para de novo trazer a atenção do espectador, aquela exposição acaba não acontecendo, né? Para quem está ali patrocinando, para quem está fazendo uma ação publicitária. Então, por isso, é muito importante. E hoje, em especial, a gente tem muita concorrência, né, da TV com o celular, né? E eu acho que o narrador da TV tem que se redobrar um pouquinho mais para que o celular perca na concorrência, né? Dessa atenção do espectador. Então é um ponto muito importante. Então, até para que continue a marca sendo exposta dentro do jogo, continue sendo atrativa e continue movimentando esse mercado que movimenta muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E você tocou num assunto interessante, né? Você falou sobre storytelling, né? Essa capacidade que o narrador tem de contar uma história. E ao longo dessa história, né, que acontece durante o evento esportivo, né, durante o jogo, durante o vôlei, e vocês estão contando histórias, inserindo nestas histórias certas contextualizações que envolvem as marcas que estão, né, naquele evento, seja o nome do próprio campeonato, que é uma marca, ou a marca que está patrocinando a marca daquele Sim. campeonato, ou aquele campeonato, e o estádio hoje, que é uma marca, né, e é comercializada essa marca, jogadores que são marcas e que essas marcas também estão sendo comercializadas. Então, vocês estão inserindo nesse contexto do storytelling, contar essa história que vende, essa história que chama a atenção e que leva um conjunto de mensagens, não só mensagens publicitárias, mas mensagens sociais, né? Porque Sim. o esporte tem essa pegada social de fazer com que as pessoas tenham um pouco de entretenimento, um pouco de lazer no seu dia a dia tão estressante. Então, tem essa pegada social, né? E você tocou nesse assunto do storytelling. E você tocou também no assunto, meio ainda por cima, que não foi o foco da pergunta, mas que isso me fez chamar a atenção para falar um pouquinho desse novo consumidor esportivo, né? Porque hoje nós estamos vivenciando esse jovem que ele está assistindo o jogo, mas ele está interagindo com as plataformas. Ele está mandando lá uma mensagem por SMS, por chat, enfim, entra no aplicativo, está fazendo aposta nessas casas de aposta. Quer dizer, ele está ali assistindo, mas ao mesmo tempo ele está se envolvendo com outras atividades,
né? Concorrendo, né, com outras coisas. Concorrendo. Como A que você atenção vê? dele está dividindo, né. Exato. Como é que você vê o papel, né, as transformações no processo de narração? Como é que os narradores estão se preparando para todas essas plataformas? É porque o rádio, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, nem todos os narradores de rádio se deram bem na televisão, né? Muitos tiveram dificuldades de ir para a televisão porque é uma outra plataforma. Eu entendo que também da televisão para as plataformas online também existe uma mudança. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o comportamento hoje do consumidor esportivo, né? Como é que está em relação a essas mídias, e também falasse um pouco dessas novas ferramentas, né? E que possibilita uma mudança no comportamento, na maneira de atuar no processo de narração. Antes eu vou voltar só um pouquinho, você falou da brincar com o patrocinador, né, ontem mesmo eu comecei a quase rir aqui, porque eu lembrei de uma situação ontem no jogo do Osasco, né, o Osasco e Fluminense pela Copa Brasil. E aí, o patrocinador master do Osasco é o São Salvo Saúde. E aí eu li alguma mensagem no chat, alguém falando: "Nossa, tô quase infartando aqui", né, porque o jogo foi pro tie break, foi um jogo muito tenso, né. No fim, o Fluminense acabou ficando com a vaga, né? E o Osasco não conseguiu a classificação. E eu tô fazendo a transmissão segmentada, né, para o torcedor do Osasco. E aí eu li ali, oh, vai precisar mandar uma ambulância. Aí eu tive a ideia, falei, olha, agora é o momento de tensão, segura o coração aí, porque senão vamos precisar de uma frota de ambulâncias do São Cristóvão Saúde. E coloquei essa no ar, né? É, Foi, ficou uma coisa deu uma encaixada. Você vê, as coisas acontecem muito tem que naturalmente. ser rápido, né? A gente não planeja isso. Sabe? Eu não tinha nem parado para pensar que dava para fazer essa brincadeira, né? Ou É. brincadeira entre aspas, mas pro patrocinador deve ser uma coisa muito legal, né? Sim, sim. Imagina, né? Então deu esse insight e foi muito legal, encaixamos legal essa situação ontem. E é isso, é você aproveitar as oportunidades também, né? De e lá a gente tem essa liberdade, diferente do Grupo Globo, não pode isso, é mais restrito, né? Lá a gente está fazendo até para o clube, eu menciono todos os patrocinadores, na hora do ponto como o nome é composto, né? O nome do clube e o nome do patrocinador master, então eu falo, na maioria dos pontos eu falo, Osasco, São Cristóvão Saúde, né? Então a gente tenta maximizar para que cada vez o anunciante fala, poxa, a minha marca realmente, o pessoal está trabalhando com carinho a minha máquina, aqui não tem restrição, a marca está sendo exposta, e hoje com o YouTube, a gente pode explorar de N maneiras a marca. Mas eu vou voltar nesse assunto depois, se você quiser, tá? Só para a gente não escapar a sua pergunta de como lidar com essa questão, né? A Global Business Vision, que também foi uma das coisas que você apresentou aí, né? Que falou na minha apresentação. É um trabalho dentro de sites de estatísticas que ficam lá gerando tendências. Ela não é um site de apostas, mas o público-alvo é um público-alvo de apostadores. É um público-alvo de quem está ali ouvindo, está acompanhando a estatística, está fazendo a aposta e ele está ouvindo a minha transmissão dentro desse portal, dentro desse site. Então, esse trabalho que eu peguei recentemente, eu tive um desafio novo de trazer algumas informações, porque por mais que tenha na tela que esse perfil, né, de consumidor esteja procurando por essa informação, eu tenho que trazer esse tipo de elemento, às vezes, esse tipo de informação, de tendências, né, que vai acontecer no jogo, para esse público-alvo, para essa pessoa que é apostadora. Então, durante o jogo, e é um trabalho tão diferente assim que eu já fiz, que eu faço sozinho. Eu não tenho repórter, não tenho apoio do repórter, não tenho o comentarista. Então é um trabalho solo, eu faço sozinho, né? E tenho Caramba. que lançar essas informações durante a transmissão, justamente para aprender também
esse consumidor, esse ouvinte, que é a informação que interessa para ele. Ele vai estar lá nos sites, às vezes ele já está começando a fazer uma aposta, eu coloco uma informação lá no ar, ó, o time tal tem uma tendência de marcar um gol, ou fazer o primeiro gol da partida em X%. Tenho que dar essa informação. Então hoje tem muitas novidades, muitas coisas diferentes, muitos elementos diferentes que a gente tem que trabalhar, né, para atender às vezes uma segmentação, né, que é o caso aqui, né, desse trabalho da Global Business Vision. E às vezes eu tenho que também trabalhar, no caso de uma segmentação do Osasco, então eu tenho que ter um carinho e uma preocupação para trazer o máximo de informação para um torcedor que é apaixonado por aquele clube, né? E de vez em quando eu estou fazendo um trabalho mais, vamos dizer, imparcial, que não está um pouco fora da segmentação, mais moldado ao tradicional, eu tenho que, de alguma maneira, né, ativar algumas coisas ali durante a transmissão para despertar o interesse para, né, melhorar essa questão da concorrência e trazer sempre mais a atenção dessa pessoa que de repente está desviando o foco, né, para voltar o foco ali para a minha transmissão. Então é um desafio grande, a gente vai aprendendo a cada dia, não existe uma receita, não existe um método, né? Eu costumo, até por causa da interação hoje que a gente tem hoje em dia, eu olho muito o chat. Eu estou fazendo uma transmissão lá no YouTube, então estou acompanhando, eu estou vendo se estou agradando o meu público-alvo. Eu tenho muito disso. E às vezes eu uso as mensagens das outras pessoas também para ter esse canal, esse vínculo maior com a pessoa. Eu tenho certeza que quando a pessoa do outro lado, eu menciono uma mensagem ou algo que ela colocou lá no chat, essa pessoa vai fidelizar ali comigo. Então, são várias questões que a gente, como eu disse, trabalho de narrador é um trabalho extremamente sensorial. Ele é o tempo inteiro, é você tendo o feeling do momento ali das coisas acontecendo dentro de campo, de quadra, com o seu público, como o público está reagindo e como você vai levar de acordo com o que está acontecendo. É um trabalho de um grande maestro, né? E você falou uma coisa, aliás, duas coisas importantíssimas, né? Primeiro, a questão dessa transformação, né? Porque antigamente você estava lá narrando, acompanhando o que estava acontecendo no campo, ou numa quadra, ou numa corrida, tal, e estava focado na atividade esportiva em si, ou às vezes alguma coisa escapava no, no, no estádio, né? Na arquibancada, às vezes algum acontecimento que o narrador prestava atenção e tinha que colocar essa informação para o público, mas você está me dizendo que hoje também tem que olhar para esses dados estatísticos, né? E parece que o esporte hoje mergulhou a fundo, né? Você vê que aqueles treinadores antigos que só motivam não está funcionando mais, né? Hoje ele tem dados de quantos passes o jogador deu, quantos arremessos, né? Quantas defesas, enfim, cada ponto ele é metrificado, né? Quer dizer, existem análises que são feitas e muitos jogadores são contratados por essas análises, né? Então, são contratados pela quantidade de passes, de cortadas, enfim, né, de saques que foram bem sucedidos, mal sucedidos, e o narrador com esse papel de mediante a tantas informações, pincelar aquelas informações que são importantes e de levar isso, porque o público também está consumindo esses dados. Né? Não é só ficar passivo numa televisão, num stream ou num rádio. Hoje ele quer ser ativo, né, nesse processo. Não é só uma explicação do que está acontecendo no jogo, é muito além disso. Então, você pega esse público que vai fazer apostas, essas informações são preciosas muitas vezes. Pode mudar o poder de tomada de decisão dele ao fazer a aposta, né? Então, e hoje, o mercado de apostas hoje dentro do esporte é uma realidade. Quantas empresas existem hoje em dia? E hoje a gente já vê na transmissão da TV, estava acompanhando aí a transmissão da Cazé TV, que faz hoje transmissão pelo YouTube, e eles já colocam lá o odds, né, que é quanto que paga, né, se o time A é o vencedor, se o time B for o vencedor e o empate,
né? Acho que eu vi no Gold, na verdade, não foi na Cazé. Mas, assim, enfim, hoje as coisas, né, estão indo para esse caminho também, porque virou um negócio, né? E, e essas empresas hoje estão muito infiltradas como patrocinadoras, né, também dos eventos esportivos e das transmissões de TV, e hoje tem que ter essa preocupação. É mais um elemento que entrou aqui, né, nas nossas transmissões nos últimos tempos, né? Sem dúvida alguma. E falando um pouquinho do seu trabalho, e trazendo essa experiência, porque eu acredito que muitos ouvintes têm essa paixão por entrar nesse mercado esportivo de uma determinada maneira, ou como jogador, ou como narrador, ou como comentarista, mas trazendo a sua experiência como narrador e também como âncora, né? Porque você não é só um narrador, né? Esportivo, você também é um âncora de programas de televisão, né? E trabalha bem isso. Com relação essa profissão, quais são os elementos chaves para trabalhar nesse mercado, né? Para ser um bom narrador, para ser um bom comentarista, para ser um bom âncora de programas esportivos, o que é necessário, né? Qual é a formação, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Bom, são muitas coisas, mas os antigos vão falar: "Ah, o talento", no caso do para narrador, conta, mas não é só o talento, né, isso não é só isso não é suficiente, mas eu acho que o talento tem um peso, né. E assim, chegar com o espírito de trabalho mesmo, né. Embora eu goste muito dessa minha atividade, é uma atividade que me traz muito prazer, mas existe muitos elementos que eu tenho que levar, né, que é disciplina, eh, proatividade, né, porque você tem que estar preparado para qualquer situação inesperada, você tem que estar aberto a fazer coisas que você talvez não tenha um domínio, né, e muito, assim, disciplina do seguinte: seguir fazendo, 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 você perde muito tempo com a sua família de final de semana, tempo de lazer, porque os eventos esportivos estão justamente na maioria das vezes, né, no que seria o horário livre das outras pessoas, da pessoa que trabalha, né, e numa outra profissão, né, ela vai estar descansando à noite na semana para ver o joguinho de futebol e vai estar no final de semana também, né, o futebol é o lazer para essas pessoas, para nós é um trabalho, né. Eu sinto, eh, passaram muitas pessoas pela poliesportiva, algumas, graças a Deus, estão aí no mercado, estão bem, né. A gente conseguir, uma coisa que eu não esperava fazer na minha vida, mas hoje eu me sinto muito feliz de ter ajudado muitas pessoas, né, ter conseguido, claro, mas eu falo, né, ajudei, mas quem faz a carreira é a pessoa. É ela. Se ela foi bem-sucedida, é porque foi mais do empenho dela do que a minha ajuda. Eu só dei um direcionamento, vamos dizer assim, né. Tentei seguir um modelo dentro da poliesportiva que chegasse o mais próximo possível do mercado. Eu tenho certeza, principalmente essas pessoas que se deram bem, que já chegaram em grandes emissoras até, que se lembram de alguma coisa que eu mostrei lá atrás para elas quando elas passaram, pela poliesportiva. Sinto que tem muita gente que vem com uma imagem de hobby, vem um espírito de hobby para trabalhar com isso. E eu vi muita gente desistindo muito rapidamente também, né. É um mercado difícil, não é um mercado fácil, eu já estou nessa, como você leu aí no comecinho, desde 2008, né, já cheguei quase em algumas emissoras grandes, mas é difícil, é difícil. E eu tive que ser muito perseverante, que é o outro elemento que eu passo para quem quer seguir essa carreira. Não pense que vai chegar aqui e daqui 2, 3 anos já vai estar lá no Sport TV, na ESPN ou na Cazé TV, que agora está fazendo sucesso, né. Não, porque, não é fácil, não é fácil, é uma profissão que você, né, tem que trabalhar, trabalhar, às vezes você tem que passar muito tempo, se esforçando ao máximo para realmente ter as conquistas. Para algumas pessoas, acontece muito rapidamente, é verdade, acontece. Não tem uma explicação. Talvez tenha um elemento um pouco de sorte. Por quê? É muita gente querendo entrar num mercado que não tem, né, oportunidades para todos, né. Então assim,
não pode chegar iludindo e achando, iludido, perdão, e chegar e achar que vai começar amanhã numa grande emissora, porque não vai ser assim, né? Vai ter que transpirar bastante. E um negócio muito, acho que é muito importante também, fazer o network. Eu sei que tem muitas áreas que networking é importante, mas esse mercado ele é muito movido por indicação, e quando você consegue fazer contato com pessoas chaves que estão em outras emissoras, que você consegue ter a oportunidade de demonstrar o trabalho, e provar, não, olha, eu sou uma pessoa que essa emissora, uma determinada emissora pode contar com o meu serviço, facilita bastante, né? É uma coisa que essa área ainda deve um pouco de olhar assim, o perfil, um currículo, eles não olham muito para isso. Tanto é verdade que é uma coisa engraçada, né? Todas as profissões, a maioria, acho que 90% das profissões, o RH vai lá e tem um recrutador e vai atrás do profissional, né, para contratar. Nessa área não tem o papel do recrutador, né, não tem. Geralmente é um diretor, um coordenador de transmissão que vai lá e contrata essas pessoas para formar as suas equipes de transmissão. E nisso, como muita gente às vezes acaba descobrindo que é ele e ficam bombardeando, todo mundo pedindo uma oportunidade para ele, ele não dá atenção para ninguém, só se alguém lá de dentro falar: "Olha, não, essa pessoa, já trabalhei com ela, né, pode chamar". Então é uma coisa assim, uma dinâmica um pouco diferente nessa área, né, ela é bem diferente. Alguns jornalistas, alguns que começam e passam muito tempo e ficam desesperados, começam a falar: "Poxa, tem que ser só por indicação para eu me dar bem", tal, e ficam frustrados por causa disso. Acontece muito isso, eu ouço até muita reclamação de pessoas, disso. Mas é aquilo, você tem que saber jogar o jogo, né. Para mim está sendo difícil, né. Quem me dera se eu tivesse já numa grande emissora. Mas o caminho para mim, eu entendi o seguinte, que eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar fazendo o meu esforço. Eu tenho uma outra profissão, que eu trabalho paralelo, que não tem nada a ver com a área de jornalismo, e é uma loucura meu dia a dia. Eu começo às 7, 8 da manhã, e quando eu tenho um evento esportivo, eu termino meia-noite. Ontem eu cheguei em casa 2 da manhã. Eu comecei a trabalhar na minha outra profissão, às 8 da manhã, às 7h30, que eu comecei bem cedo. Terminei o meu expediente, fui para o local do evento e terminei meia-noite, 1 da manhã. Aí você fala: eu só trabalhei na hora do jogo? Não. No domingo eu já estava fazendo a minha preparação, já estava fazendo o estudo do jogo. Como eu também nas transmissões acabo fazendo também a parte técnica, né, da transmissão, então eu também faço a preparação da parte técnica, né? Então, na verdade, eu sou um narrador e operador muitas vezes também da transmissão. Uhum. Então, é todo uma disciplina que eu tenho que impor a mim mesmo, para quem sabe um dia eu consiga chegar lá. Mas não é fácil, a pessoa tem que chegar num espírito, assim, muito de: "Olha, não, eu tô aberta a fazer várias coisas, ser esforçada", porque isso acaba gerando muito valor, e aí é onde pode ser decisivo para uma pessoa conseguir ser bem-sucedida nesse mercado ou não. E manter frequência. Tem gente que eu abri espaço na poliesportiva, vinha fazer 2, 3 jogos, daqui a pouco, passava um mês, voltava para aparecer para querer fazer transmissão, né. Eu falo: "Não, olha, precisa ter disciplina, frequência, narrador é igual você dirigir carro". Aliás, não só narrador, repórter também, comentarista, é igual dirigir carro. Tem que virar um hábito da sua rotina. Para você evoluir, né, você tem que manter fazendo. E então eu na se uma semana, eu às vezes eu acabo fazendo 3, 4, às vezes eu faço menos, um pouco menos, faço 2 transmissões, mas eu faço em média 3 transmissões por semana. E eu estou assim desde 2008. Eu diminuo assim, quando eu estou de férias, vou viajar, mas assim, enquanto tá ali, né, valendo, eu tô lá fazendo, eu me organizo na minha vida para poder atender e para poder fazer. E agora eu tô com várias emissoras ao mesmo tempo, então eu tenho que ser também organizado na minha agenda para poder atender e não ter nenhum problema, com os lugares que eu estou trabalhando, né.
Uma outra coisa também, né, que é muito importante, pontualidade. Pontualidade é um negócio assim, você precisa chegar cedo para o evento, respirar, né, Sim. chegar, "Olha, agora eu vou lá, vou pegar as últimas informações", você chega o evento é 21h, que nem foi ontem, 6h30 eu já estava no ginásio, lá no ginásio do Osasco. Aí eu chego, preparo as coisas, converso com o pessoal do clube, o repórter também vai lá. Então é isso, é uma rotina assim. A pessoa que é um pouco atrapalhada com o horário, nessa área se dá mal. Tem que ter pontualidade, tem que ter uma disciplina assim. Então são muitas coisas, viu? Você fez uma pergunta, mas olha, acho que daria 1 hora aqui para ficar explicando e enumerando muitas coisas que um profissional que queira entrar nessa área, como eu disse, os antigos diziam do talento, o talento é importante, mas esses outros elementos é o que molda um profissional de excelência, que pode ser um profissional confiável, né, para trabalhar nessa área. O que você está colocando é uma boa dica, uma boa mensagem, não só para quem vai trabalhar com narração, como repórter, ou como âncora, mas com qualquer profissão. Eu acho Qualquer que área, assim. qualquer área, isso é fundamental, o que você está trazendo é extremamente importante. Paulo, nós chegamos ao fim do Puxa, nosso bate-papo, né? É tão gostoso, eu sei, e todo mundo, depois que termina a transmissão, comenta, poxa, Zenoni, eu queria falar, eu tinha me preparado para falar isso, aquilo outro, e não deu tempo. Mas é assim mesmo, eu até hoje, eu estou completando esse ano 27 anos de área acadêmica, e é engraçado que às vezes a gente prepara a nossa aula e fala, nossa, vai faltar assunto, né, naquela aula. ai, E sobra. quando você vai ver, não falou nem 10% do que você queria, né? E é assim mesmo, é um bate-papo mais para que os nossos ouvintes possam entender um pouquinho dessa dinâmica dessa atividade profissional, a relação dessa atividade profissional com o negócio chamado esporte, porque hoje é um negócio que envolve entretenimento, envolve lazer, envolve uma série de coisas, tem vários players atuando simultaneamente, né? E eu, como eu disse, o narrador muitas vezes ele funciona como um maestro ali, mediante a tantas coisas que estão acontecendo, como você mesmo disse, e disse muito bem, né? Tem que ter muita atenção, né, em tudo que está acontecendo para que as coisas possam não só favorecer quem está acompanhando o jogo, mas favorecer também as empresas que estão patrocinando, estão bancando, tem interesses diversos ali acontecendo, e o narrador tem um papel importante, não é o único em termos de importância, né? Mas ele tem um papel porque ele meio que está ali orquestrando ali as atividades todas. Então, eu gostaria agora, o Paulo, que você falasse um pouquinho do seu contato, né? O contato que as pessoas possam eventualmente entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, enfim, ou te contratar, porque você pode também atuar com eventos pontuais, né? Hoje tem empresas que também fazem eventos esportivos, às vezes dentro da própria empresa, e quer um profissional que possa estar divulgando, enfim. Eu queria que você falasse sobre o contato, né? E para que as pessoas possam te localizar. Tudo bem, ó, eu vou aqui, depois você acho que deve pôr um GCzinho aí, né, mas pelo Instagram, Paulo Arnaldo Lima, né, só me procurar lá pelo Instagram, ou pelo número no WhatsApp, né, telefone, DDD 11 99473 2880, pode entrar em contato pelo mensageiro ali do Instagram ou pelo WhatsApp, e terei o maior prazer aí para atender, se alguém tiver interesse aqui em contar com o meu trabalho aí como narrador. Será um prazer atender qualquer pessoa que precisar. Sim, e também como palestrante, porque eu acho que Opa, também você tem muito conhecimento sobre essa gosto profissão, né? gosto muito dessa coisa de ensinar, eu tenho uma coisa meio de querer ser professor, de querer Sim. passar conhecimento, eu gosto. Eu até tô desenvolvendo um trabalho com a THE 360, que é uma escola de cursos, né,
de jornalismo esportivo e fiz uma dinâmica com alunos, agora recentemente pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, levei uns alunos lá, pusemos eles numa transmissão, foi bem bacana, e eu gosto muito de passar essa experiência, trocar também, porque eu também aprendo muito, e eu tenho Sim. certeza que você na sala de aula deve aprender muito, né? Nossa, sempre. A gente sempre está aprendendo e eu gosto demais, eu gosto muito de ajudar, ter essa contribuição para as pessoas. Eu acho o seguinte, a gente está no mundo para alguma coisa e para deixar para os próximos. E eu acho que essa é a dinâmica do ser humano, da humanidade, e gosto muito de deixar algumas coisas para as pessoas. Eu fico extremamente feliz, até às vezes mais feliz quando eu transferir, né, algo importante, valioso para uma outra pessoa, do que uma própria realização minha profissional. E falo isso até emocionado, porque é muito gratificante isso. É muito gratificante mesmo, eu sei como que é, né? Eu sinto isso já há 27 anos, né? E eu costumo dizer assim que a primeira pessoa que assiste minha aula sou eu, né? Então, porque eu estou falando, eu sou o que estou mais próximo, né, da fala. E eu acabo aprendendo, né? Que um aluno traz uma informação, traz outra, um detalhe, Verdade. faz uma pergunta, né? Isso faz com que a gente tenha a necessidade de estar atento à pergunta da pessoa, de estar sempre pesquisando para poder dar as respostas que as pessoas estão buscando. Então, eu sei o quanto é gratificante isso. Eu quero agradecer, Paulo, nós chegamos ao final. Obrigado, eu que agradeço. Esse espaço para falar conosco, né? Eu acho que é muito importante trazer essa visão prática das profissões para os nossos ouvintes. Luiz Cláudio Zenoni, eu que agradeço, é um prazer, eu adoro trocar esse tipo de figurinha, de passar essas coisas para outras pessoas, e quando você quiser novamente me Sim? convocar para abordar algum outro tema ou continuar essa nossa conversa, estou à disposição. Com certeza, né? Pode ter certeza que nós vamos fazer isso sim. E prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Tchau. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.